Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer quase que uma mini aula para vocês sobre Founder-led Growth no LinkedIn, beleza? Então, basicamente, para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Content Lead, que é uma agência que ajuda outras empresas B2B a implementarem um canal de aquisição ali através do LinkedIn, utilizando o perfil dos seus fundadores, do CEO ou de alguns executivos ali da companhia para criação de conteúdo e, consequentemente, ali utilizar essa criação de conteúdo como um canal de geração de demanda e educação de mercado. Então, basicamente, nesse vídeo eu quero reunir muito dos aprendizados que a gente teve com alguns clientes e trazer para vocês de maneira muito prática, né, como que você aí na sua empresa, no seu perfil do LinkedIn, consegue implementar uma estratégia de founder-led growth para colher bons frutos aí e resultados dessa estratégia no ano de 2026. Beleza, pessoal? Então, eu vou passar por 4 pontos aqui nesse nosso vídeo. O primeiro deles são alguns conceitos básicos sobre Founder-led Growth, algumas dificuldades comuns que eu vejo alguns empresários tendo ao implementar esse tipo de iniciativa, um pouco mais da plataforma do LinkedIn aqui, tirando muito da bullshitagem que eu vejo o pessoal falar aqui na internet, e aí alguns formatos de conteúdo, principalmente para vocês se inspirarem, né, aí e tentarem beber um pouco dessas estratégias e desses formatos aí para o seu LinkedIn e para sua empresa. Beleza? Então, falando aqui um pouco sobre Founder-led Growth de maneira mais direta, eu acho que, cara, com certeza você deve ter um pouco de familiaridade com esse termo, né? Então, tem muita gente falando sobre isso recentemente, mas é basicamente a empresa ter ali os seus fundadores ou os seus executivos produzindo conteúdo nas redes sociais e esse conteúdo ele reverbera de diversas formas ali dentro da companhia. Seja ali numa geração de demanda diretamente, mais comercial, ali gerando leads para a empresa, seja na atração de talentos qualificados, aí trabalhando muito mais uma parte de marca empregadora, seja ali numa parte de networking estratégico, parcerias estratégicas, que também é super importante aí para algumas empresas, né? A gente tem exemplos muito nítidos assim hoje em dia, por exemplo, o Thales Gomes com o G4, o João Adib ali com a CIMED, que investem pesado em produção de conteúdo, tanto em volume quanto qualidade, quanto equipe, né? Mas existem diversas, acredito que centenas de empresas muito menores, um orçamento muito menor, conseguem implementar uma estratégia de founder-led growth ali para elas e colher bons resultados disso. E é justamente nesses pontos aqui que eu queria focar com vocês nesse vídeo, beleza? Então, para a gente começar aqui de maneira mais direta, né? Todo empresário, todo fundador, ele tem basicamente dois graus de atribuição. Eu peguei muito essa ideia ali do Ricardo Correia da Hamper, ele fala bastante isso, eu acho bem legal. Peguei um pouco disso pra mim aí, Ricardo. Mas basicamente, cara, o fundador, ele tem as responsabilidades dele da porta pra dentro, que é basicamente liderar a empresa e cuidar ali do operacional, muitas vezes, ou das atribuições de liderar time, fazer a gestão, desenvolver a empresa de fato, estruturar os processos, né, que muitas vezes precisam ser estruturados. E a gente tem um outro tipo de atribuição do empresário que é da porta para fora, que é você às vezes entrar naquela venda mais estratégica para destravar alguma coisa, gerar parcerias, gerar oportunidades comerciais para o time, posicionar a empresa perante o mercado, às vezes na imprensa, por exemplo, né? E o que que acontece? Quando a gente olha para essas duas atribuições, o fato do fundador ou dos executivos da empresa estarem produzindo conteúdo basicamente escala o quanto você consegue gerar de oportunidade nessas suas ações de porta para fora. Então, você consegue sim gerar demanda produzindo conteúdo, mas você consegue gerar convites estratégicos, você consegue gerar DMs ali, se a gente estiver falando de LinkedIn, que podem se tornar potenciais parcerias para o seu negócio, que você pode entrar num novo mercado. Então, quando a gente fala de founder-led growth, muito mais do que só produzir conteúdo e muito mais do que só aparecer, a gente fala muito de escalar essas ações que você já faz, né? Que são as suas ações de atribuições de fundador da porta para fora da empresa.
só que de maneira muito mais eficiente, ali via conteúdo, né? Escolhendo um canal específico para você trabalhar. Aqui nesse vídeo a gente vai entrar mais no detalhe sobre LinkedIn especificamente. E quando a gente começa a falar de conteúdo, a gente tem muito ali os creators, né, os influenciadores. E aí as pessoas elas olham, às vezes, para um empresário muito grande, ou às vezes para um creator muito grande, e falam, cara, eu estou muito distante disso aqui, né? Eu não sei se eu consigo chegar nem perto disso aqui. E aí a gente tem que fazer uma distinção muito importante do founder que utiliza conteúdo como uma alavanca estratégica do negócio para o creator. Né? Então, o creator ele tá ali, ele tá muito focado em crescer a audiência, porque ele ganha dinheiro com essa audiência, ele precisa de número, ele precisa de seguidor, ele precisa de engajamento para sobreviver, muitas vezes, né? Porque se ele não tiver isso, ele não consegue fechar ali deals de publicidade, que são muitas vezes a principal fonte de renda desses creators. O fundador que está utilizando ali uma rede social, está produzindo conteúdo, seja no LinkedIn, YouTube, enfim, ou Instagram, ele está com foco em construir um novo canal para a empresa dele e educar o mercado dele. Esse deveria ser ali a visão principal e o objetivo final desse fundador, muito mais do que adquirir grandes números. É claro que grandes números eles ajudam, né? Quanto maior a sua audiência ali nas redes sociais, potencialmente, né? Nem sempre é uma regra, mas mais demanda você vai conseguir ali abocanhar para dentro do teu negócio. Mas muitas vezes ali numa visão de fundador é muito melhor, pelo menos no começo, você focar em produzir um bom conteúdo, em pensar, cara, eu vou construir esse canal aqui, isso aqui vai ser uma iniciativa muitas vezes de médio prazo, de longo prazo, eu vou aproveitar disso para educar o meu mercado, né? E com isso você colher muitos bons frutos para o teu negócio lá na frente. E aí, puxando um pouco desse gancho da educação de mercado, e também já puxando o gancho de LinkedIn como canal ali para você fazer founder-led growth. E aqui eu tô falando muito com o público B2B, tá, pessoal? B2C a gente tem algumas outras estratégias bem mais eficientes do que isso, mas quando a gente fala do B2B, quando a gente fala de conteúdo, a gente tem muito conteúdo topo de funil, ou seja, aquele conteúdo para você gerar alcance, né? E o B2B sabe muito bem fazer o conteúdo fundo de funil, que é o conteúdo para vender. É o anúncio, é o depoimento do cliente, é o estudo de caso, ali que você publica e acaba até compartilhando muitas vezes no seu LinkedIn pessoal. Mas o meio do funil é algo que eu vejo que aqui no Brasil as empresas elas têm muita dificuldade de fazer. E o meio de funil é a etapa de consideração, né? Eu já tenho ali uma certa comunicação com uma audiência, eu já alcancei essas pessoas elas ainda não estão em momento de compra, mas elas precisam ser educadas. E é nessa educação que a gente acaba pecando muitas vezes, né? Quando a gente fala de B2B, principalmente vendas complexas, essa etapa de meio do funil, ela é essencial, porque ela é uma etapa que sim te ajuda a gerar uma demanda mais qualificada, qualifica a tua audiência muitas vezes e ela vai atuar até reduzindo o seu ciclo de vendas, porque se eu envio um lead mais educado para o meu time comercial, naturalmente o meu time comercial consegue tratar melhor esse lead, porque é um lead que ele está muito mais educado, ele já consumiu, ele já sabe como utilizar muitas vezes a minha solução ou uma stack que a minha solução faz parte para gerar valor para o negócio dele. Então essa etapa aqui ela é crucial em diversos aspectos e coincidentemente no LinkedIn a gente consegue trabalhar muitos conteúdos para meio de funil e colher resultados até rápidos, né, dessas iniciativas. Então, quando você for construir a sua estratégia de conteúdo, né, eu sei que muitas vezes o fundador ele vai querer fazer o conteúdo fundo de funil, ele vai querer fazer o conteúdo ali da venda, mostrar o cliente, mostrar o case, mostrar o depoimento. Você também vai querer fazer o conteúdo de topo de funil. Eu falo que é o conteúdo líder inspirador, né? Aquele conteúdo que tem uma foto da pessoa, tem um texto de um evento que ela participou, com um insight que ela teve ali a partir daquele evento, que é um conteúdo bem topo de funil ali para gerar um certo alcance na rede.
E aí a gente acaba muitas vezes negligenciando esse meio do funil. O meio do funil ele fica esquecido. Só que ele é extremamente relevante ali para uma estratégia de conteúdo B2B, né? É onde eu acredito que você consegue gerar muito valor com uma estratégia de conteúdo. E no LinkedIn, o LinkedIn é perfeito para trabalhar meio de funil, para trabalhar conteúdos ali densos em informação, sim, técnicos, mas que não estão diretamente vendendo o seu produto, que eles estão atuando numa camada acima, né, do nível de consciência ali da tua audiência, dos seus leads, enfim, dos seus potenciais clientes. E eu queria muito que vocês tivessem isso em mente na hora de construir ali uma estratégia de conteúdo dentro do LinkedIn. E aí, falando de algumas dificuldades comuns que eu vejo alguns empresários terem na hora de implementar uma estratégia de founder-led growth. A primeira delas é o medo de virar blogueirinho, né? Então ele olha, ele pensa em conteúdo, ele pensa no influenciador, ele se compara com aquele, ele vê, cara, não é possível, eu não vou conseguir fazer isso da forma que esse cara faz ou com a frequência que esse cara faz. E aí a gente tem que lembrar, né, daquele primeiro ponto que a gente falou lá em cima. Você é um fundador, você não é um creator. Você tem que focar em construir o seu canal e educar o seu mercado muito mais do que construir uma audiência gigantesca, pelo menos nesse primeiro momento. Então, sempre ter isso em mente para quebrar esse medo de virar blogueirinho, não tem problema nenhum em produzir conteúdo. Aí o outro medo que vem muitas vezes junto com esse medo é o medo do volume, né? Então, você vê ali, putz, G4 são nossos clientes ali na Content Lead. Eles produzem um volume colossal de conteúdo, né? Tem founder que produz 5, 7 peças de conteúdo por dia. Muitas vezes um fundador não vai conseguir produzir isso na semana. E aí é muito interessante que, mais uma vez, lembra de primeiro focar em construir o canal e educar o mercado, muito mais do que crescer a audiência. E também é super importante, nesse começo, né, para mercados B2B, você buscar plataformas em que você tem menos dependência de volume. Se você vai, por exemplo, para o Instagram é uma rede de vídeo e é uma rede de volume, né? Então, aqui você já encontra duas barreiras de entrada muito grandes para a maioria das pessoas. A primeira é do vídeo, o medo de aparecer, o medo de virar blogueirinho, que a gente falou. E o segundo é o medo do volume de conteúdo. Cara, eu não consigo gravar 5 Reels por dia. Mas a gente tem redes, né, que você consegue crescer, você consegue criar um canal ali através daquela rede com um volume de conteúdo muito menor. LinkedIn é uma delas, mas aqui a gente poderia colocar YouTube e Substack, uma super rede ali para você construir audiência também, principalmente com conteúdo mais profundo, conteúdo mais técnico, que para negócios B2B pode fazer bastante sentido. Então, nesse começo, às vezes é interessante você focar nessas redes em que você tem uma dependência de volume menor, para você quebrar essa barreira inicial, pelo menos, e começar uma ação em cima dessa estratégia de founder-led growth. E aí o terceiro medo é o medo de flopar conteúdo. E acredito que aqui é super normal você flopar, flopar conteúdo, tá? Principalmente se você está fazendo conteúdo meio de funil, um conteúdo mais profundo, mais técnico. Mas o que você tem que olhar? Poucas visualizações dentro do seu perfil de cliente ideal já gera uma vantagem competitiva enorme em relação ao seu concorrente. Então, se você faz um post, esse post deu 300 visualizações, vamos supor, que é um número baixo ali pro LinkedIn. Se 10% dessas 300 visualizações são qualificadas, né, vamos dizer, que são o seu perfil de cliente ideal, cara, são 30 pessoas. Cara, 30 pessoas vendo você ali postar de maneira consistente, cara, 30 novos clientes ali através de um canal para você no mês, pode significar bastante coisa. Então, quando a gente fala de B2B, o fundador ali produzindo conteúdo, tentando destravar esse conteúdo como um canal, eu gosto de olhar para algumas métricas, né, que não são impressões e curtidas ali de conteúdo. Olho muito mais para salvamento, e eu vou explicar um pouco depois ali o porquê disso. Mas principalmente, se você vai produzir conteúdo no LinkedIn, olha para as DMs que você está recebendo.
Às vezes a pessoa ela não vai comentar no seu conteúdo, mas ela vai falar com você na DM, ela vai puxar uma conversa. Ou observe o comportamento dos leads ali com o seu time comercial, né? Fala com o seu time de vendas, vê se as pessoas estão trazendo aspectos do seu conteúdo ali para conversa comercial. Pode acontecer, muitas vezes, tá? Então, esse tipo de percepção, às vezes, é muito melhor do que você, putz, viralizar, ter 200 mil impressões no conteúdo. É bom também, né? Viralizar de vez em quando. Mas sempre olhar, cara, eu tô conseguindo atingir pessoas dentro do meu ICP? Porque se você conseguir atingir essas pessoas e ir crescendo, mesmo que de maneira lenta, né? Mas com uma audiência super qualificada, em 6 meses você vai gerar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes enorme, com conteúdo, né? Então, sempre focar nesse aspecto, né? Muito mais do que volume de impressões. E aqui trazendo para LinkedIn, que é o canal que eu gostaria de entrar mais no detalhe com vocês hoje, o LinkedIn ele tem alguns, coloquei aqui, segredos, mas não é segredo nenhum, tá? Isso aqui é tudo publicado, inclusive em artigos pelo próprio LinkedIn. E até uma sugestão, quando a gente vai pro LinkedIn e acaba entrando na bolha da galera que vende conteúdo ou que vende LinkedIn, e eu sou uma dessas pessoas, tá? É muito comum você escutar isso, né? O segredo do algoritmo. E aí o pessoal faz umas listas que parecem impossíveis, né? Tipo, cara, você tem que postar todo dia, você tem que fazer 20 comentários por dia no post de outras pessoas e você tem que mandar 50 pedidos de amizade por semana. E isso não faz o menor sentido prático, cara. Se você for parar pra ficar comentando no post dos outros 20 comentários por dia, primeiro que você não trabalha, né? A gente precisa trabalhar no dia a dia, é importante. E aí você pode ler uma dessas, você vê que você não tem tempo para comentar e você vai contratar aquelas IAs que ficam comentando na postagem das pessoas. Também não façam isso, por favor. Não tem nenhuma relação entre você comentar 20 ou 19 vezes e a sua entrega cair ou aumentar ali dentro da plataforma. E até puxando esse gancho dos comentários, né? O que acontece é que quando você consegue fazer um comentário muito bom, um comentário que de fato traz valor ali para a conversa daquele post que está acontecendo, o seu comentário ele ganha destaque e você pode ganhar tráfego através daquele comentário. Inclusive você consegue ver quantas views o seu comentário pegou. Então, o que eu tenho como regra para mim, eu tenho ali o meu tempo de consumo diário de LinkedIn, até porque eu trabalho com isso, eu preciso entender da plataforma e ver o que está acontecendo na rede. E eu tento fazer um bom comentário por dia. Às vezes eu falho, às vezes nenhum bom comentário eu consigo fazer. Mas é um comentário que eu trato ele como se fosse um conteúdo, né? E é feito por mim, né? Não é comentário feito por IA. E sim, eu já ganhei bastante tráfego com esse tipo de estratégia. Já tive comentários com mais de 100 mil impressões ali na plataforma. Mas sai dessa noia dos 20 comentários aí, se alguém já te falou isso. Foca em fazer um bom conteúdo. Isso é a parte central de toda a estratégia, produzir um bom conteúdo. E o que é um bom conteúdo no entendimento do algoritmo? É um conteúdo que a pessoa teve tempo de permanência, ou seja, a pessoa estava rolando o feed, ela parou no seu conteúdo e ficou um tempo ali de fato consumindo aquilo. E aí, muitas pessoas prometem ali conteúdos no piloto automático com IA. E a gente sabe quando um conteúdo ele foi produzido 100% com o chat GPT, se ele tem a verdade brutal e se ele fala não é sobre X, é sobre Y no conteúdo, a gente sabe que esse conteúdo foi produzido com IA, as pessoas não vão ter tempo de permanência no seu conteúdo e possivelmente o algoritmo nem vai querer entregar esse conteúdo, porque ele é um conteúdo com uma estrutura muito parecida com dezenas de milhares de conteúdo que as pessoas postam, né? Todos os dias ali seguindo essa mesma estrutura. Então, cara, foca em produzir um conteúdo autêntico. De fato, usa IA sim, mas use de maneira estratégica, não fazer um prompt ali seco, Ctrl+C, Ctrl+V do chat GPT, porque isso às vezes só vai bagunçar mais o algoritmo ali pro seu perfil do que qualquer outra coisa. Outra métrica muito importante, né, são os salvamentos desse conteúdo. Então, se a pessoa viu aquele conteúdo e ela de fato achou ele útil,
ela vai salvar esse conteúdo para consumir depois. Isso tem um peso enorme para o algoritmo ali no processo de distribuição. Eu acredito que não é nem tanto uma questão só de olhar para algoritmo, mas para olhar como estratégia de branding mesmo, né? Então, se o branding, se a construção de marca é você ficar na mente das pessoas, né? Eu acredito que se a pessoa viu um conteúdo seu e salvou para consumir depois, isso é uma métrica super relevante de construção de marca que a gente precisa acompanhar ali, de fato, né? Principalmente se a gente está usando o conteúdo para destravar um novo canal dentro da empresa. E aí um terceiro ponto do algoritmo é a interação entre consumidor e o creator, né? Daí o creator mais do ponto de vista de criador do conteúdo em si, não que você precise se tornar um creator. Mas se a pessoa ela está sempre interagindo com o conteúdo daquela outra pessoa, o algoritmo ele vai continuar e priorizar essa entrega, né, desse criador para esse consumidor. E aí você vai montando aquela bolha em torno do seu ICP. Foi justamente o ponto que a gente tratou ali em cima. E aí, ainda sobre a plataforma do LinkedIn, por que que é muito legal a gente começar ali uma estratégia de founder-led growth com ela? Porque a barreira de entrada para você empresário, para você fundador, ela é muito mais baixa. O LinkedIn ela é uma rede que prioriza muito conteúdo visual, mas muito conteúdo visual. É um conteúdo visual bom, tá? Sem infográficos do Nano Banana, pode ter também, mas um conteúdo, cara, visualmente atrativo, um framework, alguma coisa que gere valor para a audiência. E é uma rede que também prioriza muito o texto, né? Normalmente o texto ele vem acompanhado de um visual junto ou um texto puro. A gente vai falar mais abaixo dos formatos ali, mas não é uma rede de vídeo, como é o Instagram, por exemplo. O Instagram é uma rede que prioriza muito vídeo, muito Reels. Instagram, TikTok, o YouTube, claramente. Mas por não ser uma rede de vídeo, isso acaba reduzindo a barreira de entrada, principalmente para quem tem medo de virar blogueirinho, para quem tem dificuldade ali de falar com a câmera e de aparecer. É um pouco o meu caso, inclusive. Né? Então, isso diminui a barreira de entrada ali para o LinkedIn e eu considero que é um aspecto muito positivo. E aí, um terceiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês sobre a plataforma: evita a neura de postar todo dia. O LinkedIn, ele não é uma rede de frequência como é o Instagram. Acho, mas se eu publicar todo dia, eu vou crescer mais rápido? Sim, vai, mas não necessariamente porque o algoritmo está entendendo que você produz conteúdo todo dia. Você vai crescer mais rápido porque você está aprendendo mais rápido a produzir um bom conteúdo. Então, quanto mais você faz alguma coisa, mais fácil essa coisa fica de ser feita. Quanto mais você produz conteúdo, mais fácil fica produzir conteúdo, ou melhor fica o teu conteúdo. Você pode pegar qualquer pessoa que produz vídeo por YouTube. Se você for lá em mais antigos e ver o primeiro vídeo dessa pessoa, você vai ver que esse vídeo ele tem uma distância de qualidade absurda, né, entre o vídeo mais recente dessa pessoa. Então, é isso que acontece na prática. Não é que você cresce mais rápido, mas você fica melhor mais rápido em fazer aquilo. E aí você não precisa postar todo dia se você não conseguir produzir um bom conteúdo naquele dia. Porque muitas vezes a pessoa ela fica naquela neura de postar todo dia, e aí o que, que ela faz? Joga um prompt seco no chat GPT, copia e cola. E aí acontece aquilo que a gente falou, as pessoas não param no seu conteúdo não entrega, e aí você acaba caindo ali num espiral muito ruim, né, dentro da plataforma. Então, ao invés de, cara, às vezes recorrer a alguma solução mais fácil, de curto prazo, como dar um prompt seco no chat GPT, copiar e colar, e ser um conteúdo zero autêntico, zero profundo, que gera zero de valor ali dentro, se você conseguir fazer 3 bons conteúdos por semana ali dentro da plataforma, cara, já valeu. Você já consegue crescer dessa forma. Eu cresci bem, assim, eu tô com uma... Minha produção de conteúdo tá um pouco abandonada lá no LinkedIn. Hoje o meu sócio, ele é o principal pilar ali de distribuição da empresa, então ele tá 100% focado em produção de conteúdo ali na rede dele. Mas o que que acontece? Né? Às vezes a gente fica na neura de postar todo dia, postar todo dia, postar todo dia, posta uma coisa ruim. Às vezes, se a gente postar 3 vezes por semana bons conteúdos, a gente consegue manter uma consistência de crescimento legal.
Então, prioriza sim a qualidade do seu conteúdo. E aqui, cuidado, né? Qualidade não quer dizer perfeccionismo. É muito mais do ponto de vista de esse conteúdo ele tá gerando valor para minha audiência. É um conteúdo que a pessoa vai ler, ela vai ter vontade de salvar esse conteúdo para ler depois. Pensa muito com esse aspecto, né? Muito mais do que ficar ali na neura de postar todo dia e acabar caindo ali. Esses conteúdos genéricos. Não é o que a gente quer para sua marca, né? A gente quer uma coisa de fato que gere valor e eduque o seu mercado. E aqui eu trouxe alguns exemplos de vários formatos de conteúdo para a gente analisar junto. Todos esses exemplos aqui, se eu não me engano, eles são de clientes da Content Lead, que é a minha empresa 100% focada em construir marcas pessoais no LinkedIn para fundadores de empresa B2B. Então, se você, cara, curtir esse conteúdo, achar que faz sentido a gente marcar uma conversa, eu vou deixar o nosso site aqui embaixo para você, enfim, saber mais sobre a nossa empresa e sobre os nossos serviços. Mas vamos lá então, eu trouxe aqui alguns formatos bem interessantes que a gente inclusive trabalha com os nossos clientes aqui dentro da Content. O primeiro formato, ele é o formato de lead magnets, né? E o que que é o lead magnet? Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre lead magnets, inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição também. Mas é um conteúdo que você publica e esse conteúdo ele funciona na lógica de um material rico, como se fosse o e-book lá da época dos blogs de alguns anos atrás. Então você publica esse conteúdo, você pede para as pessoas deixarem um comentário para elas receberem esse material ali na DM. E esse comentário da pessoa é como se ela estivesse preenchendo um formulário, porque ela te deu autorização de você contatar ela ali pela DM para pelo menos enviar o material, né? E aí, se esse lead estiver dentro do seu ICP, você pode eventualmente desenvolver uma conversa com essa pessoa, fazer um follow-up, nutrir ela com mais conteúdo e eventualmente sair negócio, enfim, sair uma venda a partir disso. Então, o lead magnet, ele é um conteúdo voltado para performance comercial, vamos colocar assim, 100% focado em geração de lead. Existem vários formatos que a gente consegue trabalhar uma geração de lead ali dentro do LinkedIn. Então, eu vou passar por cada um deles aqui com vocês agora. O primeiro formato que a gente tem é o formato do One Pager. Então, até trouxe um exemplo aqui para a gente olhar juntos, onde basicamente a gente vai pegar um tema. Aqui é um exemplo do César, que é nosso cliente. Ele tem uma consultoria de Business Intelligence e IA. Então a gente tem aqui um playbook de construção de agentes de IA, trazendo vários frameworks de mercado e um passo a passo para você construir um agente robusto ali, principalmente pensando em grandes empresas e enterprise. E a ideia é que as pessoas, esse conteúdo aqui, ele tá em baixa resolução, né? Você não consegue ler esse conteúdo, mas você consegue ter uma noção de profundidade desse conteúdo. Eu acho que o principal do OnePager é isso, é você produzir um conteúdo técnico profundo que gera valor ali para as pessoas. E essa imagem do OnePager, ela funciona quase como se fosse um gancho visual ali junto com o texto, né? E as pessoas elas comentam aqui para receber esse material. Então, aqui teve 3.920 comentários, esse one pager do César, e que são ali, a gente divide naturalmente isso aqui por dois, né? Porque metade dos comentários é ele falando que mandou ali no DM das pessoas, mas é um volume absurdo de lead que ele conseguiu obter aqui com uma postagem, né? 100% orgânico. Então, ainda daria para colocar dinheiro em cima disso e deixar rodando no tráfego pago. É algo muito legal que dá para fazer no LinkedIn. E aí, se a gente usa essa ideia, né? Fazer um bom lead magnet, um conteúdo muito bom. Esse lead magnet ele viraliza no orgânico. E a gente vai lá, a gente coloca dinheiro em cima desse lead magnet. Só que aí quando a gente coloca dinheiro, a gente faz uma segmentação ali via mídia paga só para o nosso ICP. E aí a gente consegue ir crescendo mais audiência em cima daquela bolha que a gente falou ali no começo da aula. Então, basicamente, esse é o formato de One Pager, é o meu formato preferido de lead magnet. O pessoal fora do Brasil faz muito esse formato, principalmente consultoria. E aqui no Brasil a gente está ajudando bastante a empresa a destravar a geração de demanda com esse tipo de conteúdo. A gente tem um outro perfil aqui de lead magnet, que é um Miro. E aqui eu trouxe até um exemplo meu, né? Então,
Na época que eu vendia consultoria de marketing, eu fiz uma análise aqui quebrando toda a estratégia de marketing e growth e produto do G4 Educação dentro de um Miro. Foi um material denso, demorou aí uma semana para ser construído e me gerou aqui mais de 2.000 comentários, muitos leads, muita reunião agendada a partir desse conteúdo. Então, o Miro é uma ferramenta super interessante. E mais uma vez, por que que é legal de usar o Miro? Porque o material ele acaba virando um gancho da publicação. Isso é muito importante no LinkedIn. Muitas vezes a pessoa foca em fazer um bom texto, mas o gancho visual não fica legal. Então você vê isso aqui, você não consegue consumir o conteúdo, mas te dá uma noção de profundidade e uma vontade de consumir muito grande, né? E isso é um grande segredo aqui, entre aspas, que eu considero quando a gente vai produzir um lead magnet aqui para LinkedIn. A gente consegue produzir materiais para gerar leads também através do Notion, uma ferramenta super simples de usar. Então aqui trouxe outro exemplo do César, que fez um guia no Notion de como usar o Notebook LM, né, para um guia muito focado em líderes, principalmente. Então, uma aplicação prática de IA ali para líderes. 1.300 comentários aqui na rede, também uma geração de lead super bacana ali para eles. Um pouco mais topo de funil esse material aqui, acho que não está tão relacionado ali ao core deles, mas ajuda a furar bolha, ajuda a construir audiência, né? Então, isso que é legal do lead magnet, além dele gerar o lead propriamente dito para você, te ajuda muitas vezes a furar a bolha, porque uma vez que a pessoa comenta para receber o material, essa publicação é compartilhada com a rede dela, né? Essa publicação aparece para a rede dela. Então, gera um efeito viral muito interessante. E a gente tem um outro formato que eu vejo poucas pessoas fazendo também no Brasil, porque dá trabalho. Esse aqui é um exemplo do Elias, que é nosso cliente, que é o formato de white paper. Então, qual que é a ideia do white paper? É você produzir uma pesquisa, pode ser com dados primários, pode ser com dados secundários, que seja relevante para o seu ICP e que esteja conectada ao seu produto ou ao seu serviço, e você disponibilizar esse material aqui para a sua audiência consumir ele, né? Então, muitas vezes a gente vê empresas que produzem white papers e esse white paper ele fica abandonado ali no site. E uma estratégia que a gente gosta de fazer aqui, que eu recomendo que vocês façam, é aquilo que eu já comentei. Um GIF sobre esse white paper. Então, esse white paper aqui do Elias, se não me engano, tem 32 páginas. Ele também foi produzido lá pelo nosso time de research. E a gente fez um GIF desse white paper. Porque, mais uma vez, eu não quero só prometer o que tem no conteúdo, no texto. Eu quero, de fato, que o conteúdo se torne o gancho visual da minha publicação. E aí, quando eu vejo esse GIF passando, me dá a noção de profundidade, me dá a vontade de consumir, eu vou lá e comento. E aqui teve 546 comentários também, uma performance mais baixa, mas natural também para um conteúdo que ele é mais profundo e mais técnico, de certa forma. Bom, esses são os lead magnets, né? Esse formato. A gente tem vários outros exemplos, mas eu acho que esses quatro são os principais que você consegue replicar dentro da tua estratégia. E aqui a gente tem um outro formato que são os frameworks. O que é um framework? Eu vou abrir aqui um formato para a gente olhar junto. Até abrir um do Nardon aqui. O Nardon, Alfredo, Misa, até a marca do G4, a gente faz bastante esse formato de framework para eles. O que é o framework? Framework é você pegar um conceito da tua indústria, um conceito muitas vezes até do teu produto ou do seu serviço, e traduzir isso de maneira visual e útil para a sua audiência. Né? Então aqui foi um exemplo que a gente retirou até de uma aula, se não me engano foi do GE, ou de alguma aula ali do G4, que fala sobre a complexidade que é de você lidar com muitas pessoas dentro de um time, né? Às vezes você aloca uma pessoa dentro do time e você aumenta a complexidade sem aumentar a eficiência, muitas vezes. E a gente trouxe esse conceito aqui de maneira muito visual, né? Através das linhas de comunicação, da complexidade que isso causa nas empresas. Esse conteúdo performou super bem aqui, mais de 826 likes, teve muito salvamento também. E é um ponto importante. Apesar do salvamento ele não aparecer aqui nas métricas públicas, sempre olhem para o salvamento. O framework, né? Quando a gente faz um framework, a ideia é que ele seja um conteúdo salvável.
E isso vai muito em linha com o que o algoritmo premia ali, entre aspas, né? Dentro do LinkedIn. Então, o seu framework ele precisa de fato ser fácil de consumir e útil para a sua audiência, porque dessa forma a pessoa ela salva para consumir esse conteúdo depois. Isso é super importante ali de vocês terem em mente. Trouxe até um outro exemplo de framework aqui para a gente olhar junto do Alisson. O Alisson ele tem uma startup no setor de recrutamento e seleção. E aqui nesse framework ele trouxe a visão de um funil de recrutamento, né? A gente sempre fala de funil do ponto de vista de marketing. E o Alisson, na produção de conteúdo dele, a gente vem tentando trazer muito essa ideia de, cara, conceitos de marketing e geração de demanda associados com RH, né? De certa forma. E aqui ele traz um conceito, né? Muito visualmente aplicável aqui para a audiência dele. Então é sempre você pensar, cara, dentro do meu produto, do meu mercado, que conceitos que eu posso transformar em estruturas visuais ali pro LinkedIn. Isso é um conteúdo super rico e que dá muito certo aqui na rede, tá, pessoal? Que seguindo, a gente tem também os carrosséis. O carrossel ele segue uma lógica muito parecida do framework, né? Então a gente até faz carrossel, não é um perfil de conteúdo que eu sou muito fã ali na rede, tá? Mas para algumas pessoas funciona super bem. Peguei um exemplo aqui do Bruno, que tem uma empresa de compliance. E aqui você vê que ele fez um carrossel sobre normas dos pilares ESG. Então, basicamente, eu tenho três pilares do ESG e para cada pilar eu tenho diversas normas, certificações que as empresas muitas vezes precisam ou não precisam, mas é bom ter, né, dentro daquele pilar. E aqui esse carrossel ele acabou quase que virando um guia dessas certificações e dessas normas, né, que as empresas podem adquirir dentro de cada pilar. E aí, mais uma vez, conteúdo altamente útil e altamente salvável. Existe uma outra forma da gente trabalhar carrossel no LinkedIn, que é trabalhando aquelas sequências de tweet, né? Eu posso fazer análise de case com tweet, eu posso às vezes contar uma história com tweet, e aí eu posto isso como um carrossel também, tá? É uma possibilidade aqui dentro da rede que vocês podem atuar. E aí a gente entra nos conteúdos de texto, né? A gente tem texto puro. Então, aqui mais um exemplo do Bruno, eu peguei então só texto. E aqui um texto bem técnico, né? Falando sobre as transportadoras perderem contratos por não terem uma certificação específica. Então dá para você trabalhar esse tipo de texto mais técnico no seu perfil. Não necessariamente vai gerar um engajamento, mas é legal de ter, tá? Porque a pessoa que você precisa que veja esse conteúdo, ela não vai curtir, mas ela vai ver. Isso é super importante. E muitas vezes você pode trabalhar esse texto bruto com um storytelling. Então, você pode contar alguma história de um cliente, contar alguma história da empresa, trazer essa noção de bastidores ali do building public via texto. Né? Muitas pessoas têm ali a dificuldade de fazer um building public em vídeo, você pode fazer em texto, que é muito mais fácil e quebra essa barreira ali de entrada que muitas vezes a gente tem para produzir o conteúdo. E aí, falando desse conteúdo building public, você pode fazer só com texto, mas aí eu acho que vale um texto com foto. Né? É aquele conteúdo líder inspirador que eu falo. Que tem um exemplo do Fernando, que tem uma consultoria Nearshore nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele tem uma foto dele aqui. Foto não precisa estar muito relacionada ao conteúdo. É legal trazer um tom pessoal, né, para aquela postagem. E aqui ele conta uma história, né, de quando ele estava fundando a empresa, ele negou um projeto super relevante. E isso foi uma coisa muito boa que aconteceu para ele. Então, normalmente esse conteúdo ele é legal, é um conteúdo mais topo de funil, conecta bastante com as pessoas. E é uma oportunidade de você, enquanto empresário, enquanto fundador, ir contando e documentando a história da sua empresa, de certa forma, né? Então, é um conteúdo que eu não me ancoraria só nisso, de longe me ancoraria só nisso, mas que ele é importante ali dentro de uma estratégia global de founder-led growth. E aí tem um outro tipo de conteúdo que depende muito
da sua comunicação, da sua postura, da sua empresa, do seu mercado. Enfim, depende de muitas variáveis. Mais uma vez o exemplo do César aqui, para você fazer ou não, tá? Então, que é o meme com texto. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Tem um cara no LinkedIn que chama Matheus Wengando, inclusive eu já fiz uma análise da estratégia de marca pessoal dele. Ele é fundador da GetDemo e da SalesBuddy. Ele ancora 100% da marca pessoal dele em cima de meme com texto. E ele faz isso muito bem, tá? A gente faz essa estratégia de meme com texto para alguns clientes dentro da agência. Não são todos que permitem, né, que tem esse grau de liberdade, mas é um conteúdo muito bom, assim. E eu acho que do conteúdo de texto, se você consegue fazer um bom texto, e tem que ser um texto provocativo, tocando na dor do seu potencial cliente muitas vezes, e conseguir encaixar um meme nisso, lembra daquilo que eu falei, o meme é o gancho visual que o seu conteúdo muitas vezes precisa para parar a rolagem do feed da pessoa. Então, sei que muitas vezes não vai se encaixar para todo mundo, mas se tiverem a liberdade e a disponibilidade de testar, testem. Eu acho muito interessante, tá? Essa estratégia do meme com texto aqui também. E aí, por último, a gente tem o vídeo, né? O vídeo, eu trato ele como super secundário aqui dentro da rede, tá? Do LinkedIn. Só que ele é muito legal para compor uma estratégia de marca pessoal quando você já tem uma produção de conteúdo em vídeo em outros canais. Então vamos pegar o exemplo aqui do Chap Chap. Ele é diretor de uma plataforma de e-commerce e ele é co-host de um podcast de varejo. Então ele tem uma participação ativa já ali nesse podcast e esse podcast gera muitos cortes, muitos insights ali interessantes. A gente pode transformar esses cortes em conteúdo. Então, basicamente, a gente pegar a ideia do texto com foto e trazer um texto com vídeo, né? E aí o vídeo ele está quase que ilustrando o insight do texto. É um formato que, por enquanto, assim, do que a gente tem testado, do que a gente tem até observado que outros players fazem, não gera tanto engajamento. Tá? Mas se você já possui uma produção audiovisual, um canal no YouTube, um podcast, alguma coisa, cara, vale a pena cravar essa bandeira ali dentro do LinkedIn também, até porque não vai te gerar tanto trabalho, de certa forma, que você está fazendo uma reciclagem de conteúdo. Chico, vou gravar conteúdo para o LinkedIn, vou gravar vídeos específicos para o LinkedIn. Não faria, tá? Pelo menos no começo ali, eu usaria o vídeo do LinkedIn como uma estratégia de reciclagem de alguma coisa que já existe dentro da tua empresa ou às vezes dentro de alguma outra iniciativa de marca pessoal que você já começou. Beleza? E bom, galera, encerramos aqui, né, todos os formatos, pelo menos os principais que eu queria trazer para vocês. E é basicamente esse o vídeo, é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, uma visão geral sobre Founder-led Growth, muito dos aprendizados que a gente tem tido aqui na Content Lead com os nossos clientes, até com as nossas marcas pessoais aqui dos fundadores da Content também. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês aproveitem esse material para de fato sentar, pensar sobre isso, desenhar uma estratégia de Founder-led Growth para 2026. Se vocês precisarem de ajuda, precisarem de um braço no time para produzir conteúdo para LinkedIn, não deixa de clicar aqui no link da Content Lead para conhecer os nossos serviços e marcar uma reunião comigo que eu acho que a gente consegue ajudar a sua empresa a destravar esse canal aí esse ano de 2026. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que eu estou 100% à disposição. Valeu!